existem histórias em que tudo já deu errado, antes mesmo do primeiro minuto começar. E o que a gente assiste não é o início de uma jornada, é o desenrolar inevitável de algo que já foi condenado desde o começo. Agora imagine tentar fugir de quem você foi, abandonar uma vida construída em cima de violência, tentar se reinventar, construir algo novo, simples, humano. E no exato momento em que você acredita que conseguiu finalmente estar livre, esse passado te encontra de forma mais cruel possível. Eu me chamo Luciano e esse é o canal Hack Legal. Se você não deu um like, por gentileza, vai embaixo aí, deixa o seu like, por gentileza, vai lá e se inscreva no canal. E aqui, meu amigo, a chapa é quente e eu conto com você, beleza? Se inscreva no canal, deixa o seu like, valeu? Comente aí embaixo aí, você assistiu o que ouviu? Escreve aí. Você está em uma igreja ensaiando um novo começo, grávida, vulnerável, cercada por pessoas que você acredita que deixaram de fazer parte da sua vida. Só que eles não vieram conversar, não vieram entender, vieram encerrar. O que aconteceu ali não é só um ataque, é uma execução planejada, fria, quase ritualística. E no meio de todo aquele caos, entre tiros, corpos e silêncio, existe um olhar que resume tudo. Alguém que te conhece profundamente, alguém que já esteve ao seu lado e agora é a pessoa que decide o seu fim. Um disparo, escuridão, fim. Mas o problema de algumas histórias é que elas se recusam a acabar. 4 anos depois, quando os olhos se abrem novamente, o mundo não é mais o mesmo. E a pessoa que desperta também não é. O que resta não é esperança, não é reconstrução, é memória. Cada rosto, cada nome, cada detalhe daquele dia volta com uma clareza assustadora. E nesse instante nasce algo que vai guiar tudo o que vem depois. Não é apenas vingança no sentido comum, é um compromisso, uma missão, uma necessidade quase invisível de fechar um ciclo que foi interrompido de forma brutal demais para ser ignorado. E é exatamente aqui que começa Kill Bill, dirigido por Quentin Tarantino, uma obra que transforma uma simples história de vingança em algo muito maior, explorando identidade, passado e as consequências de viver uma vida onde cada escolha cobra um preço. Kill Bill, volume 1 e volume 2 funcionam como duas faces da mesma moeda, onde uma entrega ação estilizada e visceral, enquanto a outra mergulha profundamente nas emoções, nas relações e nos traumas que sustentam tudo aquilo. No centro disso tudo, a noiva, interpretada por Uma Thurman, uma assassina lendária que fazia parte de um grupo conhecido como Esquadrão Assassino, Vibra Mortal, liderado por Bill. Esse detalhe é importante porque mostra que todos os nomes da lista não são apenas inimigos, são pessoas que já foram próximas, que compartilharam histórias, missões e, de certa forma, uma vida inteira. Ao longo da saga, Tarantino constrói uma narrativa fragmentada que vai e volta no tempo, revelando aos poucos como cada peça se encaixa. Quanto mais a gente entende essa relação, mais claro fica que essa história não é só sobrevivência, é sobre laços quebrados e escolhas que nunca deixaram de existir. Quando a noiva acorda do coma, o primeiro impacto não é físico, é psicológico. Ela precisa entender onde está, o que aconteceu e, principalmente, quem é naquele momento. A descoberta de que o seu filho aparentemente morreu durante o ataque é o que define completamente o rumo da história. Porque ali não existe mais nada a perder. Esse é o ponto em que ela deixa de ser apenas uma sobrevivente e volta a ser aquilo que sempre foi, cara. Uma assassina, fria e calculista.
O detalhe mais perturbador desse início é a forma como o filme mostra o estado em que ela ficou durante esses 4 anos, sendo explorada enquanto estava inconsciente. Isso não é gratuito, é uma narrativa que reforça o nível de brutalidade do mundo em que ela está inserida. Quando ela finalmente consegue sair do hospital, ainda sem conseguir andar direito, vemos o início de uma reconstrução física e mental, onde cada pequeno movimento representa um retorno gradual ao controle. Essa cena aí é incrível. O enfermeiro cobrava para outros ali chegar, como ela estava inconsciente, e ali aproveitar dela, fazia uma festa com ela inconsciente. A lista que ela cria não é apenas uma sequência de alvos, é quase um mapa emocional. Cada nome representa um pedaço do que aconteceu, uma lembrança que precisa ser enfrentada diretamente, meu amigo. O pau vai quebrar de quina. O confronto com Vernita Green é muito mais do que uma luta. Ele é uma instrução perfeita ao tom da saga. Vernita construiu uma nova vida, tem uma filha, uma casa, uma rotina aparentemente tranquila. Esse contraste é essencial porque mostra que algumas pessoas conseguem seguir em frente, pelo menos mostra na superfície. Mas o passado não desapareceu não, meu amigo. Ele apenas fica esperando o momento certo para voltar. A luta dentro de casa é crua, sem glamour, sem preparação, é rápida, violenta e cheia de improviso, quebrando completamente a ideia de que esses confrontos seriam sempre estilizados. O momento em que a filha de Vernita presencia, tudo muda completamente a cena, porque transforma aquilo em algo maior do que apenas 2 pessoas acertando pontas. Quando a noiva diz que estará esperando caso a garota queira vingança no futuro, o filme deixa claro que esse ciclo não tem fim. Ele apenas muda de mãos, meu amigo. Ah, meu amigo, e ela parte pro Japão, ela vai pro Japão. E ao chegar no Japão, a narrativa ganha uma nova camada estética e emocional, com a introdução de Oren Ishii. Sua história contada em forma de anime mostra como a violência moldou sua vida desde a infância, criando um paralelo direto com a própria noiva. Ambas são produtos de um mundo brutal. Ambas foram moldadas por perdas e isso torna o confronto entre elas muito mais significativo. O restaurante onde acontece a luta é quase um palco, onde cada elemento visual é pensado para construir tensão. A batalha contra os Crazies 88 é uma das sequências mais ícones do cinema, justamente por misturar exagero, coreografia e estilo de uma forma única. Mas o que realmente define esse ato é o duelo, cara, é o duelo. Final na neve, onde o silêncio substitui o caos, transforma a luta em algo quase contemplativo. A morte de Oren não é apenas mais uma vitória, é o fechamento de um capítulo carregado de significado. No segundo volume, o filme mergulha no passado para mostrar o treinamento da noiva com o Payman, um mestre lendário que representa a disciplina extrema. Esse trecho é fundamental porque mostra que a habilidade da protagonista não vem apenas de talento, mas de um processo longo e doloroso de aprendizado. Payman não ensina apenas a lutar, ele ensina controle, paciência e resistência. A técnica dos 5 pontos que explodem o coração é introduzida aqui de forma quase casual, mas com um peso narrativo enorme, porque estabelece desde cedo que existe um limite final para tudo aquilo. E o que falar do Bud, cara? Ele quebra completamente o padrão dos outros inimigos. Ele não é elegante, não é poderoso no sentido tradicional. E vive uma vida decadente, mas isso não o torna menos perigoso. Pelo contrário, o torna imprevisível. Quando ele derrota a noiva e a enterra viva, o filme tira completamente o controle da protagonista e coloca no espectador em um dos momentos mais tensos da saga. Mas, meu amigo, a fuga da tumba não é apenas uma vitória física, é um símbolo de resistência e a prova de que tudo que ela aprendeu, tudo que ela passou, serviu para aquele momento. L.A. Drive representa o oposto da disciplina.
Ela é impulsiva, cruel, é motivada por um prazer quase doentio pela violência. O confronto entre ela e a noiva é desorganizado, brutal e cheio de emoção acumulada. Quando a luta termina com a perda do outro olho de Ellie, o que vemos não é apenas uma vitória, mas uma transformação completa da protagonista. O encontro com Bill surpreende porque foge completamente do esperado. Em vez de uma grande batalha, temos ali um diálogo carregado de significados. Bill entende a noiva, entende sua escolha e, de certa forma, aceita o que está por vir. A revelação de que sua filha está viva adiciona uma nova camada emocional, transformando a vingança em algo mais complexo. Ainda assim, o desfecho não pode ser evitado. Quando a técnica dos 5 pontos é usada, tudo aquilo que foi construído ao longo da história chega ao fim. Kill Bill termina de uma forma silenciosa, quase introspectiva. A vitória acontece, o objetivo é alcançado, mas o peso de tudo aquilo permanece. O filme deixa claro que a vingança não apaga o passado, ela apenas encerra um ciclo. E talvez seja isso que torna essa história tão marcante. Não é sobre vencer, é sobre tudo o que você precisa se tornar para chegar até lá. E se você gostou, meu amigo, deixa o seu like, compartilha, comenta aí embaixo aí, se inscreve no canal, fortalece aí o canal. Precisamos crescer, precisamos de inscritos, precisamos de você. Valeu? Ó, tamo juntos e misturado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus.